Olá, turminha do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula aqui no canal Manuel Matemático com o professor Manuel. E hoje nós vamos aprender sobre casos de congruência de triângulos. No entanto, turminha, primeiramente nós devemos saber quando é que dois triângulos são congruentes. O que quer dizer isso? Congruentes, que têm a mesma medida. Então, dois triângulos, eles são congruentes quando nós verificamos se os seus lados e seus ângulos correspondentes são congruentes. O autor, turminha, ele está nos dizendo que dois triângulos, eles são congruentes quando os seus lados e seus ângulos correspondentes possuem a mesma medida. A palavra congruente significa que tem a mesma medida. Só que, no entanto, turminha, existem condições, que é o que nós vamos estudar, condições, certo? Que uma vez satisfeitas, garantem a congruência de dois triângulos, ou seja, garantem que eles sejam congruentes, sem a necessidade de verificar a congruência entre os 6 elementos, entre os 3 ângulos e os 3 lados de um triângulo. Então, veja que são 6 elementos que um triângulo possui, que são 3 ângulos e 3 lados. Essas condições que nós vamos estudar são chamadas de casos de congruência de triângulos. E quais são esses casos, professor? Quais são os casos que, uma vez satisfeitas, garantem a congruência de triângulos sem a necessidade de verificar a congruência entre os 6 elementos de um triângulo, professor? Quais são esses casos? Bem, esses casos é o que nós vamos estudar no momento e eu estarei aqui apresentando para vocês. Então vamos lá. Primeiro caso. O primeiro caso de congruência de triângulos é o caso lado, 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 ou seja, L, L, L. Então, o primeiro caso é o caso L, L, L. Que caso é esse, professor? Este caso é, uma vez satisfeita vamos dizer, as condições, e isso de congruência desses dois triângulos aqui, uma vez satisfeita, garante que esses dois triângulos, eles são congruentes. Quais são esses casos, professor? Vou apresentar agora. É o caso em que os 3 lados correspondentes são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Professor, e o que é correspondente, professor? Porque está dizendo aqui nesse primeiro caso, olha, está dizendo o seguinte, ó. Primeiro caso, lado, 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 ou seja, L, 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 L. São congruentes, certo? 2 triângulos que possuem os 3 lados correspondentes congruentes. Ou seja, são congruentes 2 triângulos que possuem os 3 lados correspondentes com a mesma medida. Eu falei para vocês há instante que a palavra congruente significa que tem a mesma medida. Então, o autor está nos dizendo que 2 triângulos, eles podem se sobrepor e coincidirem exatamente quando os 3 lados correspondentes possuem a mesma medida. Por exemplo, se nós pegarmos o triângulo MNP e recortarmos
certo? E sobrepor sobre o triângulo ABC, ele vai coincidir exatamente sobre o triângulo ABC. Por quê, professor? Porque os lados correspondentes, eles possuem a mesma medida. Veja comigo, o lado AB, veja que o correspondente dele no triângulo MNP é o lado MN. Então, nós podemos dizer aqui, ó, veja que o lado MN, ele é correspondente ao lado AB no triângulo ABC. Ou seja, eles são congruentes. Como você consegue dizer, professor, que o lado MN é congruente ao lado AB? Veja que aqui nós temos 3 traços indicando que esses lados possuem a mesma medida. Consegue perceber? Dê um zoom aí na videoaula, certo? E você vai conseguir perceber que esses 3 traços aqui e aqui indicam que o lado MN e o lado AB, eles são de mesma medida, ou seja, eles são congruentes. Veja também que o lado AC e MP, eles são correspondentes, estão na mesma posição na figura e eles também são congruentes. Veja que o lado AC tem 2 traços e MP também tem 2 traços. E esse traço aqui do lado BC indica que ele tem a mesma medida do correspondente dele, que é o lado NP. Ou seja, um traço aqui e um traço aqui indicam que eles são congruentes. Ok? Lembrando que congruentes é que possui a mesma medida. Então vamos lá. O que é que nós vimos aí? Nós vimos que o lado AB no triângulo, ele é congruente ao correspondente dele, que é o lado MN, certo? Então, lado. O lado AC no triângulo ABC, que é esse lado aqui, ele é congruente ao lado MP. Então, nós já temos, certo? Os correspondentes, nós já temos 2 lados correspondentes congruentes. Agora, veja também que o autor ele nos diz que o lado BC é congruente, esse sinal aqui, turminha, significa congruente, ou seja, que possui a mesma medida do lado NP. Ou seja, neste caso, olha só, não há necessidade de verificarmos a congruência entre os 6 elementos do triângulo. Se nós percebermos que 2 triângulos, ok, possuem os 3 lados correspondentes congruentes, então esses triângulos, eles são congruentes. Congruentes do caso lado, lado, lado. Ok, turminha? Congruentes do caso lado, lado, lado. Então vamos lá verificar novamente aqui, olha. São congruentes 2 triângulos que possuem os 3 lados correspondentes, ou seja, que estão na mesma posição congruente. Veja que o lado AB está na mesma posição do lado MN e eles são congruentes. Veja que o lado AC está na mesma posição do lado MP e eles são congruentes. Veja que o lado BC está na mesma posição do lado NP e eles também são congruentes. Neste caso, esses 2 triângulos, eles são congruentes do primeiro caso. Lado, lado e lado, certo? Então, lado, lado e lado. São congruentes do primeiro caso. Então, vamos para o nosso segundo caso de congruência de triângulos. Segundo caso. O segundo caso, ele nos diz o seguinte, que são congruentes 2 triângulos que possuem 2 lados
e o ângulo compreendido, ou seja, que está no meio dos dois lados, certo? Entre esses lados, correspondentes congruentes. Então, vamos lá. Que caso é esse, professor? É o caso lado, ângulo e lado. Então, se entre dois lados correspondentes, nós temos um ângulo compreendido entre esses dois lados congruentes, tá? Entre esses dois lados correspondentes e congruentes, nós temos o triângulo do segundo caso, que é o caso lado, ângulo e lado. Ou seja, entre dois lados correspondentes, nós temos um ângulo correspondente congruente também. Então, veja aqui comigo, turminha. Veja que entre esses dois lados, certo? Que são correspondentes a esta figura, veja, esses dois lados, que são correspondentes a estes dois lados neste triângulo, e o ângulo compreendido entre os dois lados aqui e entre os dois lados aqui são correspondentes e congruentes, assim como os lados. Então, nós podemos dizer que estes dois triângulos, eles são congruentes do caso lado, ângulo e lado. Então, veja aqui comigo. O correspondente de AB é MN, o correspondente de BC é NP, e o correspondente do ângulo B é o ângulo N. Então, veja, turminha, perceba que entre esses dois lados aqui, certo? Nós temos esses dois lados aqui, que são correspondentes também desses dois lados aqui, e entre eles nós temos um par de ângulos, certo? Correspondentes e congruentes. Então, eles são, olha, esses triângulos, eles são congruentes do segundo caso. Então, perceba aqui, ó, que o segmento AB é congruente ao segmento MN. Tá aqui? Então, um lado. Veja que o ângulo B, ele é congruente ao ângulo N. Veja que a medida do ângulo B aqui, certo? Está indicando que é a mesma medida do ângulo B aqui. Então, turminha, eles são congruentes. Então, ângulo congruentes. E o segmento BC e o segmento NP, tá aqui, ó. O segmento BC e o segmento NP, aqui, eles são congruentes, ou seja, um outro lado. Então, é por isso que é chamado, olha só, turminha, lado, ângulo, lado. É o segundo caso. Então, quando esses três elementos acontece que esses três elementos do triângulo, certo? Uma vez satisfeito, eles garantem a congruência entre dois triângulos, sem precisar verificar a congruência entre os 6 elementos do triângulo. Vamos para o nosso terceiro caso de congruência de triângulos. Terceiro caso, turminha, é o caso ângulo, lado e ângulo. Então, vamos lá. Que é o contrário do segundo caso, que é lado, ângulo e lado. Agora, é o caso, certo, em que dois ângulos são congruentes e correspondentes, e entre esses dois ângulos congruentes e correspondentes, nós temos um lado correspondente entre, certo? Um lado compreendido entre esses ângulos, correspondentes e congruentes, que é o caso ângulo, lado e ângulo. É o caso ala. Então, o terceiro caso é chamado de ala. Veja só. Porque se nós, uma vez, verificarmos que, olha só, que um ângulo correspondente a um outro ângulo, eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, e entre esses dois ângulos aqui, ó, entre esse ângulo aqui, o ângulo C,
certo? E o ângulo B, que são correspondentes do ângulo N e do ângulo P. Entre esses dois ângulos tivermos um lado compreendido entre eles, também correspondentes e congruentes. Isso nos garante que esses dois triângulos, eles são congruentes. O que isso quer dizer, professor? Que esse triângulo pode se sobrepor exatamente sobre esse, ou esse pode se sobrepor exatamente sobre esse, certo? Eles possuem a mesma medida entre os seus correspondentes lados e os seus correspondentes ângulos. Ok, turminha? Então verifique que é o ala. O que é o ala, professor? É o caso ângulo, lado e ângulo. Ou seja, um lado, certo, correspondente entre os dois ângulos correspondentes, ok? Entre dois ângulos correspondentes congruentes. Então, lados congruentes, ângulos congruentes, certo? E entre esses dois ângulos correspondentes e congruentes, nós temos um lado correspondente e congruente. Então, com isso, nós podemos provar que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo MNP. Ou seja, eles possuem a mesma medida. Vamos para o quarto caso de congruência de triângulos. O quarto caso, turminha, é o caso, veja comigo, é o caso lado, ângulo adjacente, deixa eu deixar bem claro aqui para nossa turminha, que adjacente significa que está ao lado, certo? Então, se eu digo que você está adjacente a seu pai, ou a sua mãe, ou a seu avô, a sua tia, ou ao seu namorado ou namorada, né? Você está ao lado. Então, adjacente quer dizer ao lado. Então, vamos lá. O quarto caso nos diz o seguinte, que é o caso lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. É o caso LAO, certo? LAO, ok? Quarto caso, LAO. Primeiro caso, LLL. Segundo caso, é o caso LAO. O terceiro caso é o caso ALA. E o quarto caso é o caso LAO. Então, que caso é esse, professor? Uma vez garantido, certo? Uma vez garantindo isso, entre os três elementos que nós temos aqui, isso significa o quê? Que esses dois triângulos, eles são congruentes. Ou seja, eles podem se sobrepor exatamente. Isso quer dizer também que eles possuem as mesmas medidas dos seus lados e dos seus ângulos correspondentes congruentes. Então, vamos lá, turminha. Vamos aqui comigo. São congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado, como eu falei para vocês, um ângulo adjacente a esse lado, ou seja, ele está dizendo que um ângulo próximo a esse lado e o ângulo oposto a esse lado correspondentes congruentes. Então, veja comigo o seguinte, aqui a figura, para nós percebermos. Veja aqui, em relação ao lado BC e ao lado NP, que são correspondentes e congruentes, como mostra a figura aqui, em relação a esses lados, nós temos um ângulo, certo? Um ângulo ao lado dele. Um ângulo ao lado dele. Veja na mesma figura que no correspondente NP aqui, nós também temos um ângulo ao lado do lado NP, assim como do lado BC. E veja que esse ângulo aqui, ele é correspondente desse ângulo e eles são congruentes, como mostra a figura. Veja que nós temos dois traços aqui e dois traços aqui no ângulo, indicando que esses ângulos, eles são congruentes. E, ao mesmo tempo, eles também são correspondentes.
No entanto, turminha, veja que em relação a este lado, nós temos um ângulo oposto, ou seja, oposto significa que está do outro lado. E aqui também na figura, em relação ao lado BC, que é correspondente de NP, e NP também é correspondente de BC, nós temos o ângulo A, veja, nós temos o ângulo A, que é oposto a esse lado aqui. Ao mesmo tempo, perceba que o ângulo A e o ângulo M, eles são correspondentes, ok? E a figura mostra que eles são congruentes, tranquilo? Então, veja só, se o lado BC é congruente ao lado NP, ou seja, lado, e veja também que o ângulo B é congruente ao ângulo N, o ângulo B é congruente ao ângulo N, que é adjacente ao lado BC, certo? E o ângulo A e o ângulo M, eles são congruentes e ele é oposto ao lado BC e ao lado NP. Então, esses dois triângulos, eles são congruentes do caso Lá, ó, ok? Então, turminha, deixa aí o seu like na nossa videoaula se você não entendeu. Mais tarde nós estaremos postando também, mais adiante, uma atividade referente a esses casos de congruência de triângulo. Muito obrigado e até a próxima aula.